Camila, Sandra, Cícera, seja bem-vinda. Cláudia, seja bem-vinda. Patrocínio, Verônica, seja bem-vinda. Uma hora a gente consegue. Lúcia. Beleza agora? Agora foi. Uai, sou. Aqui é assim, gente, é ao vivo. É ao vivo. Eu acho que eu tive que trocar de celular. Preciso mexer na configuração desse aqui. Luciana, seja bem-vinda. Jana, seja bem-vinda. Rosimeire, conseguimos, gente. Conseguimos. Deu certo. Enfim. Esperar o pessoal entrar de novo, né? O povo deve estar falando, meu Deus, que essas loucas que entra, sai, né? Que é assim, a gente faz algo. Rosimeire. Deixa eu mandar aqui de novo, né? O link É pessoal. Agora só falta a Lúcia sair. o meu, já recusei aqui. O povo nunca me liga. Aí, o dia do céu. Eu vou recusando daqui a pouco. O povo desiste. Val, seja bem-vinda. Bom, a turminha aqui que me conhece já sabe, sou a terapeuta de Souza, terapeuta sistêmica, tá? Além de ser especialista nas emoções humanas, nas nossas dores humanas, trabalhei também algumas crenças que vêm nos limitando de seguir adiante, e as crenças que vêm nos limitando de nos posicionar perante a vida. Karina, seja bem-vinda. Também sou mentora de mulheres, mentora de posicionamento dentro daquilo que você faz. E a Lúcia, mais do que ninguém, né, para falar aí como é essa cura do emocional, para que você cresça aí dentro da sua profissão, para que você saiba se posicionar, né, sem dores, sem crença, sem limitações. Ela vai falar um pouquinho aí sobre ela, ó, e não é a nossa primeira live. Quem está aqui já segue a doutora Lúcia Soares, que a gente vamos estar falando em breve, em uma outra live, a importância da alimentação, da suplementação no emocional. Por isso que eu mando vocês procurar ela, tá? Então, Lúcia, se apresente aí um pouco, seja bem-vinda. E vocês que estão aqui na plataforma, corra aqui para o Insta, que estamos aqui ao vivo com a doutora Lúcia, tá? Boa noite, meninas. Espero que tenha meninos também. Parece que tem um menino. Você tá aqui, é menino. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Sou doutora Lúcia Soares, nutricionista, especialista em nutrição e fertilidade e exames laboratoriais, interpretação de exames laboratoriais. Trabalho em uma ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, e sou formada desde 2006. Conheço a Juscelia Martins desde 2017, onde tive a honra, o prazer e a luz de conhecer essa mulher brilhante, sensacional, que salvou a minha vida, meu pescoço, minha alma e a minha carreira. Porque eu estava com o pé lá no fundo do poço, já desistindo, querendo já fazer outra faculdade, mas se eu fizesse 10 faculdades, as 10 iriam falir com o emocional que eu estava, né? Nada ia dar certo. Então, nada ia dar. O emocional é o princípio, né, de um todo na nossa vida. Seja no posicionamento profissional, nos relacionamentos, na saúde em si, naquilo que você vai estar fazendo. Eu vejo muitas mulheres não conseguem aparecer, é o financeiro que não vai, é a empresa que não vai, é o negócio que não vai. Todo mundo tem resultado, menos eu. Por quê, Ju? A doutora Lúcia vai falar um pouquinho aí da história dela para vocês entenderem o pilar, o primeiro pilar que a gente precisa estar em equilíbrio é o emocional. É o que trava você de não conseguir os seus resultados, de não conseguir os seus objetivos, seja qual a área for, vem do seu emocional.
sim. Então, eu acho que eu vou começar falando da minha chegada em São Paulo, que a história começa por aí. Eu vim do estado do Paraná, cheguei em São Paulo com 25 anos, vim trabalhar em casa de família, humilhada no chão. E nas casas de família, eram as mais limpas, as crianças as mais bem cuidadas. Então, assim, nessa parte eu tirava de letra. Eu mudei de uma irmã para outra, fui transferida para outra irmã e criei os filhos dela. E eu ia lavar calçada e a vizinha vinha. Lúcia, vai estudar, filha. Ela me chamava de filha, vai estudar. Eu tinha 30 anos, né? Quando eu ia lavar a calçada, lá vinha a Gildete me encheu os pacová. Eu falava, meu Deus, lá vem essa vizinha. Olha, que ingratidão, né? Ela me encheu tanto as paciências que eu falei, eu vou fazer inscrição na escola, eu vou terminar o ensino médio. Mandei uma carta para o Paraná, onde eu estudei, meu professor, que hoje não está mais entre nós, já faleceu, o professor Walter Bispo, enviou a minha transferência, fiz a inscrição na escola. Me destaquei como uma das melhores alunas da sala e consegui um cursinho pré-vestibular que eu pagava bem pouquinho, consegui bolsa na Universidade Metodista do Estado de São Paulo. Não peguei nenhuma DP porque eu estudava muito, muito, muito. Não podia pegar DP também porque eu era bolsista, né? Então eu não me atrevia. E aí quando eu cheguei na casa que eu trabalhava, eu sempre ouvia assim, a Lúcia é como uma filha pra gente. Quando eu cheguei no segundo ano da faculdade, aí eu fui dispensada sem motivo, sem explicação. Eu pensei, olha, a filha que eu era. A filha? Passei a ser enteada, pelo jeito. Mas continuei. Para eu ir para a faculdade, então, eu fiquei desempregada e eu ia distribuir panfleto, fazer faxina, consegui concluir. Aí chegou 2006, eu pensei, vou tentar entrar na minha área, não consegui. Aí fiquei 5 anos trabalhando fora da minha área. Pedi as contas, falei, ou vai ou racha. Aí eu passava ali no Shopping Interlagos, eu moro em São Paulo, né? Passava no Shopping Interlagos e eu via aqueles jalecos lindos, eu falava, ai, os olhos enchiam de lágrima, né? Um dia eu tenho que vestir esse jaleco, gente. Mas não conseguia. Quando a coisa parecia que ia, voltava. Parecia que ia, voltava. E aí eu conheci, depois dessa muita tentativa, eu fiquei uma pessoa amarga, muito amarga, porque eu estudei muito e eu via potencial em mim. Só que eu via, mas eu duvidava. Aí eu recebi a proposta para trabalhar aqui numa clínica chiquetésima no Itaim Bibi. Fui, mas a cabeça era tão perturbada, eu não acreditava em mim, no meu potencial de jeito nenhum. Eu também não tinha humildade para... Quer dizer, não é que eu não tinha humildade, eu tinha medo de pedir informação e a dona da clínica achar que eu era uma burra, né? E aí eu fiquei só uma semana, não dei conta. Aí sim eu cheguei no fundo do poço, porque daí eu me via como uma incapaz. Aí eu conheci a Ju em 2017. A Ju estava fazendo uma live e a Ju falou que os cabelos estavam caindo e tal. E a Ju muito magrinha, porque a Ju era bem diferente do que é hoje. Aí ela me respondeu uma perguntinha e eu... assim, na forma de gratidão, naquele espírito de gratidão, né? Olha o que me salvou, o espírito de gratidão. Eu falei, eu posso te ajudar. E eu acho que eu pedi acho que eu deixei o meu contato, se eu não me engano, pedi para chamar no WhatsApp. E a Ju me chamou e eu fiz toda a orientação dela, o cardápio. Depois atendi o filho dela.
marido, atendi também a mãe, o pai, enfim, né? Mas aí eu continuava naquela luta, naquela batalha, e aquela pessoa muito amarga, eu era muito amarga, eu não sorria, eu não via graça em nada, eu não ouvia música mais, porque aquilo me irritava, tudo me irritava, as pessoas me irritavam, tudo me irritava, tudo. Aí a Ju, ela abria grupos para dar orientações, para dar um suporte, fazer uma mentoria. E eu fui entrando nos grupos, a princípio, as oportunidades gratuitas, né? Uma radiônica aqui, outra ali, fui melhorando. Até que eu entrei num processo terapêutico, onde eu me deparei com as minhas dores. E eram tantas, tantas, né, Ju? Meu Deus, eu não me dava conta. E aí eu não entendia o que A Ju tá falando aqui, ó, atendeu as clientes da Ju, você não falou dela. agir. Atendi as clientes da Ju. É mesmo, Gi, atendi. Então, e as coisas aconteciam, dava errado, eu não entendia por quê. Mas tinha um ponto muito interessante, que eu tinha uma mágoa muito, mas muito grande da minha mãe. E aí as pessoas falavam para mim, mas você tem que perdoar. Aí eu cheguei para a Ju e falei assim, olha, eu sei que eu tenho que perdoar, mas me ensina a fazer isso porque eu não consigo me livrar dessa mágoa. E aí as ferramentas foram tão extraordinárias e eu tive que ser muito corajosa para me deparar com aquela dor e conseguir fazer toda a proposta do processo terapêutico, né? Repetir ali as frases de cura, fazer tudo o que me era proposto. Para mim, uma delícia foi quando a Ju me pediu para escrever uma carta para minha mãe, acusando a minha mãe. E aí eu vi que eu podia, que eu não precisava me calar, que eu não ia apanhar se eu falasse ou se eu escrevesse. Eu não ia ser punida. E ali foi meu dia de glória, eu escrevi tudo. Quando eu escrevi, que eu fui reler, eu falei, isso não tem graça. Porque eu já tinha falado tudo, já tinha botado meus lixos para fora, então perdeu a graça. Então foi assim, eu fui melhorando. Quando eu melhorei, que eu comecei a sorrir, que eu comecei a brincar, que eu lembro que uma vez eu falei assim para a Juju, sabe o que eu senti vontade? Quando eu curei minha criança, sabe o que eu senti vontade de fazer hoje? Eu fiz? Eu pisei com o meu All-Star na poça de água e depois eu saí no asfalto vendo o desenho do All-Star. Ali eu percebi que eu podia ser criança. Ser criança sem ser imatura. Além disso, passei por relacionamentos extremamente tóxicos que me deixou também no fundo do poço. Ou seja, o famoso narcisista que todas as mulheres temem. Exatamente, narcisista. Quando eu passei por tudo isso, eu fui convidada a trabalhar numa empresa onde eu ia assumir como nutricionista. Quando eu cheguei lá, não era como nutricionista, era um cargo que me deixou arrasada. Eu falei, meu Deus, por que fizeram isso comigo? Eu já pós-graduada, por que fizeram isso comigo? Mas aí eu já tinha passado por metade desse processo terapêutico e eu falei, eu vou enfrentar com coragem. Então, se a vida está me dando isso e se é um começo, eu vou honrar esse pouco. Porque eu não tinha nada, então eu vou honrar o pouco. Todas as vezes que eu subi aqui, eu levanto às 4h30 da manhã, porque é muito longe onde eu trabalho. Então, eu subia a rua aqui, eu falava assim, meu Deus, me dê forças, me dê coragem para enfrentar tudo isso. Não me deixe desistir, me dê coragem e me dê respostas. E eu ia trabalhar e eu pensava assim, a minha ira, a minha indignação chega até Parelheiros. De lá não passa, porque os idosos não têm culpa. Os meus colegas de trabalho não têm culpa, então eu não tenho que falhar, eu não tenho que chegar atrasada. Falhar não é falhar, é faltar, porque falhar todo mundo falha, né? Porque eu sou humana. Eu não vou chegar atrasada,
Eu não vou ficar apresentando atestado, eu não vou esmorecer, eu vou fazer tudo direitinho. Por quê? O que a gente joga para o universo, eu já aprendi isso volta. Com 3 meses, recebi a promoção. Recebendo a promoção, eu comecei então a aprender a trabalhar, porque era um trabalho novo. Eu vinha de atendimento clínico, que aqui ou ali eu atendia um paciente. Então eu vinha desse atendimento e estudo clínico. E lá é cozinha, né? Cozinha industrial, preparar cardápio, fazer o pedido de sacolão e tudo mais. E aí eu enfrento vários desafios. Num desses desafios é pessoas que não respeitavam, vou colocar esse verbo no passado, o meu trabalho. Então, queria me dizer como fazer as coisas, queria modificar o cardápio como queria, tomava minha frente nas refeições e distribuía como queria. E eu fui tomando coragem, porque antes eu não tinha coragem, eu deixava. Eu fui me posicionando, fui fazendo terapia e fui me posicionando, fazendo terapia e fui me posicionando. E semana passada, antes disso, um dia eu cheguei com uma idosa no CEL, que é referência em atendimento para idosos. Estava com crachá da empresa e a médica falou, você é quem? Eu falei, olha só, doutora Lúcia Soares, nutricionista, porque antes, quando eu ia falar da minha profissão, eu não conseguia lembrar quem eu era, olha que louco. Eu não conseguia falar o doutor, eu achava que eu não merecia, agora não. Doutora Lúcia Soares, nutricionista da ILPI Arco-Íris 4, a MAI. Aí, doutora Lúcia, ouço falar muito bem de você, diz que a alimentação mudou, né? Eu falei, mudou. Saúde dos idosos também, sim. Zeramos queda, diminuiu o número de mortes. Aí depois, meses depois, a minha gerente foi para uma reunião lá também com a médica e a médica novamente, a minha gerente chegou e alegremente falou, só ouço falar no teu nome no céu. Falei, graças a Deus. E agora a gente está com pacientes difíceis na ILPI. E antes não vinha assim as ideias, e agora vem as ideias do que fazer com a alimentação, como fazer para incrementar a paciência com eles, a abordagem, incentivar a comer feijão, incentivar a comer vegetais. Eu sei que criar laços com eles é importantíssimo. E hoje eu acordo, eu penso, gente, como é bom trabalhar, porque antes o trabalho era um peso, tinha isso também. O trabalho era um peso para mim, mesmo quando eu atendia, assim, que eu atendo numa academia aqui perto, né? Clínica eu atendo aqui perto. Mesmo assim era um peso e eu pensava, meu Deus, por que é tão pesado isso? Tô na profissão que eu quero agora e é pesado, e agora não. Eu vou trabalhar todos os domingos, eu escolhi trabalhar todos os domingos. E eu posso sair às 16 horas, só que eu fico até às 18, 19 horas. E quase todos os dias eu fico até às 18, ou às vezes até às 19 horas. Eu fico com alegria, eu fico com prazer, com alegria. Então, agora eu consigo sorrir com mais facilidade. Eu consigo ouvir música, eu trabalho com música. Então, sabe assim quando parece uma varinha mágica? Parece uma varinha mágica. E aquele fardo que eu carregava, gente, aquilo era tão pesado, porque faltava o perdão. E quando a gente não perdoa, aquele fardo é muito carregado, muito pesado. Do fulano, para não falar outro adjetivo, que me botou lá no fundo do poço. E foi cruel, viu? Foi pesado, foi pesado.
um dia me procurou para que eu fizesse o atendimento dele. Aí eu falei para a Ju que eu ia atendê-lo. Eu pensei em atender mesmo por e-mail, mandar a dieta por e-mail e tal, porque eu já não falava com ele há 4 anos. Aí eu falei, quer saber? Isso não é posição de profissional. Se eu estivesse trabalhando numa UBS, num hospital, eu não ia ter que atender porque é paciente? Abri o WhatsApp porque ele já estava bloqueado há muito tempo. Bloqueei em todas as redes e esqueci do e-mail. Abri o WhatsApp, fui muito formal, atendi pela câmera, fui mega profissional, dei mentoria por 30 dias. Acabou os 30 dias, aí começaram os elogios. Dos cabelos, do meu trabalho, de tudo. Tá, quando é elogio, eu apago a foto. Não precisa me dizer, eu já sei. Conte-me algo que seja novidade. Porque que o meu trabalho é excelente, eu já sei. Que o treino da academia está dando resultado, também já sei. Né? Que eu tô elegante, não sei o quê, também já sei. Que eu sou modesta, então. Tudo isso eu já sei. Então eu apago a foto. Agora, se precisa de ajuda na parte nutricional ou qualquer outro tipo de ajuda que não seja para me jogar confetes, porque por mais que seja verdadeiro, mas é só esperando uma oportunidade para achar que vai me pisar de novo. Mas isso já passou, isso faz parte do passado, né? Então eu não quero saber, eu não quero saber de confetezinhos, de elogiozinhos, de aproximaçãozinha. Eu vou ser profissional. Precisar de mim 10 vezes e a família inteira 10 vezes para eu atender, eu atendo as 10 vezes. Atendi o pai dele também. 10 vezes eu atendo, mas não precisa me jogar confetes. Então, a história é essa. E assim, quando a Lúcia chegou até mim, né, eu tinha ganhado neném durante a minha gestação, em 2017, ganhei neném em 2016, meu bebezinho, eu tive 2 hemorragias, então tinha perdido muito sangue, não estava com alimentação, né, Lúcia? É. Era biscoito com leite, que ela, só biscoito com leite, né? O dia inteirinho. Café com leite e biscoito. É. Eu comecei a ter uma perda de cabelo muito grande devido a ter passado por uma mastite, nossa, todo um trauma, né? Aí da gestação. Aí eu falei, nossa, tô ficando sem cabelo. A Lúcia me chamou. E quando ela me chamou, cara, essa mulher me mostrou um potencial tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Quando a gente começou a conversar, ela não se via com esse potencial todo, ela não confiava no procedimento dela. Eita, biscoito com leite. Era só biscoito, era biscoito café com leite. Karina. Biscoito café. O dia todinho, ela tava amamentando, Karina. A Karina foi por uns dias minha estagiária lá na ILPI. Aí, só que ela carregava muitas dores. Quando eu dei uma busca na vida da Lúcia, quem era a Lúcia? Eu falei, cara, eu não acredito que, né, uma profissional com tanto conhecimento que ela tem, e outra, ela não é só nutricionista, ela é nutricionista sistêmica, da forma que ela cuida do emocional, ela liga as dores emocionais com alimentação e com polivitamínico, isso é sistêmico. Eu falei, Lúcia, você é nutricionista sistêmica, ela cuida da doença muito antes da doença chegar no meu corpo. Quando ela olhou o relatório dos meus exames, né, que o médico disse que estava tudo ok, ela passou várias suplementação. E ela fala que a minha suplementação é de atleta, né, Lúcia? Porque eu não paro quieta. Então, assim, se deixar, eu preciso de algo que me dá muita energia. Aí, às vezes, eu falo, Lúcia, eu quero algo da energia. Ela fala, vai dormir. Você precisa dormir. Mas eu quero energia. Você precisa dormir. Hoje eu ainda sigo toda a suplementação que ela passa. E, assim, ela começou nos gratuitos. Eu tenho um grupo gratuito, né, que eu faço uma vez por mês aí. Para quem não tem condição de pagar, uma baita de uma nutricionista que não conseguia pagar um processo individual, né? A gente pensa
uma permuta aí, em seguida ela entrou no processo que a gente tem, que é o gratuito, a gente ainda tem esse processo. Depois ela entrou aí nas mentorias e as terapias em grupo que eu faço, né? E eu faço ainda até hoje, inclusive dia 25 a gente tem aí os encontros, ela ficou participando da constelação, constelou aí alguns temas, e a ferramenta que ela faz é uma ferramenta que eu faço de escrever uma carta, né, para a mamãe, expor a sua dor. O seu sentimento é real, independente do que mamãe fez, independente de quem mamãe era. E quem participou, acho que tem gente aqui que participou do processo junto com ela, viu a raiva, o ódio que ela tinha, porque machucou a criança dela, expôs a criança dela, humilhou a criança dela, pisou na criança dela, assim como, né, o amado fez, mamãe narcisista, namoradinho, marido narcisista. E assim, ela tinha muita raiva. E aí, depois de todas as ferramentas, que a gente fez toda uma reconstrução de identidade, tá? Então, eu já viu, ó, se vocês quiserem ir fazer um atendimento com a doutora Lúcia, aproveita. Porque a partir de agora, filha, ela vai para um outro patamar. A gente reconstruiu a identidade dela, de quem realmente ela é, para que ela nasceu. Unimos a profissão, porque era tão pesado, porque ela ligava a nutrição com a dor que ela tinha passou, né, para fazer faculdade, todas as humilhações. Sigo aqui minhas anotações. A Val tá levando na cara você desde o dia que começou a constelação comigo. Escreveu as 2 páginas. Ela ligava a profissão à dor, ao sofrimento, mas não ligava isso com um propósito de vida. Qual é o propósito de vida dela? Fazer as pessoas viverem uma vida de forma mais saudável. Claro que ela entende, ela não é aquela nutricionista chata que vai se comer uma folhinha de arroz. Tem hora que eu nem consigo comer tanto comida que ela passa. A folhinha de arroz não tá lindinha, não sei de que. Não. Ela entende a vida corrida. Ok, eu não consigo comer 10 laranjas por dia. Tem a suplementação. Então, como de suplementação, o importante é que meu corpo tenha energia e eu fique saudável. Então, a minha rotina, eu levanto. A Dai fala que eu não dormo, Lúcia. Pois é. Eu levanto de manhã cedo, levo meu filho para fazer natação, para fazer natação. Enquanto ele faz natação, eu vou fazer academia. Eu treino. Volto para casa, levo meu filho para a escola, volto para casa, estou aqui no máximo 1h30 no meu espaço e fico aqui praticamente até 1h da manhã. Chego em casa, ainda vou fazer alguma coisa, ainda vou arrumar alguma coisa. No outro dia eu estou em pé de novo. A Dai fala: você não dorme, não? Vocês não dormem, não? Mas o porquê de tudo isso? Alimentação, suplementação e emocional equilibrado. Sim. Ó, eu imaginei ela em uma terapia. É tanto no final, né, para quem entrava xingando a mãe, nossa, cada palavra a gente entendia que é dor. E uma das regras, se você quer fazer terapia em grupo comigo, se você é uma pessoa que vai entrar lá querendo julgar o outro, sinto muito, você nunca mais participa desse processo terapêutico. É você pôr a sua dor, de você falar a sua dor sem julgamento. E no final, ela olhou e falou assim: aqui tem sangue de Maria Socorro Soares, aquela mulher guerreira. Todo mundo olhou para mim: oi? O que aconteceu? A amnésia esquece. Porque a amnésia acontece. Ela esqueceu da dor, não é que ela esqueceu. A gente tirou o peso de tudo aquilo que era dor. De tudo aquilo que era dor. Porque agora ela está sendo vista na profissão. Porque ela permitiu ser vista. Porque a criancinha lá de trás foi exposta e fez ela passar vergonha. Então a gente faz o quê? Assiste aqui, Lúcia, do seu tempo. A gente esconde. Então eu não quero ser vista na minha profissão. E aí ela teve mais um desafio. O que ela fez? Posiciona. Porque ela não conseguiu posicionar. É o posicionamento. Hoje, a Lúcia de hoje não é a Lúcia de... A pessoa fala que eu mudei, né? Mas se eu acompanhar a vida de vocês, vocês também mudou. Não é a Lúcia que me conheceu em 2017, que tinha medo de falar sobre aquilo que ela fazia, de se apresentar com a doutora Lúcia Soares, de elaborar um cardápio. É claro que dentro do processo também ela aprendeu aí linkar o emocional. E a gente faz um trabalho bem bacana também, né, Lúcia, que é de até mesmo
dentro dos processos terapêuticos que eu faço, de cura do sistema, isso refletiu numa filha de uma idosa, né? Ou seja, ele é sistêmico, que ela cuida através de uma bonequinha. A constelação trouxe a dor, uma ferida aí que vem de uma criança com boneca. A Lúcia passou isso com os idosos dela. Automaticamente ela aprendeu a cuidar dos idosos, só que teve uma virada de chave. Agora ela faz bonequinha, gente. E eu odiava a boneca. Quando eu trabalhava no CCA, que as crianças iam me trazer a boneca, eu falava, sai, que essa bruxa pra lá, essa coisa feia, boneca feia. E um belo dia, um idoso me pediu para fazer a Emília. Lúcia, você sabe fazer a Emília? Eu falei, sei. Fiz a Emília para ele e a neta foi buscar. E saiu saltitando e LPI afora com essa Emília. E eu mostrei para as idosas. E quando elas pegavam na Emília, elas faziam assim, ó. Aí eu falei, já sei aqui o caminho que eu vou tomar. Aí eu tô há 3 meses fazendo boneca sem parar. Todas as 16 idosas vão ganhar boneca e também as orientadoras da ILPI, Parelheiros, né? Que é Arco-Íris 4, fica ali na região de Parelheiros. E é cada uma diferente da outra. E o rostinho da boneca é aquilo suave, aquele olharzinho suave, aquela coisa suave. E quando eu vou tirar as fotos, eu vou suavemente. E esse dia foi tão engraçado, porque quando eu cheguei na ILP, eu cheguei com muita dureza. E agora tem um idoso que ele é muito fofinho, ele espera a gente no portão com um chocolate para cada uma. É claro que eu não como, mas eu não conto para ele, né? Eu dou para as meninas, mas ele até hoje nunca descobriu esse segredo, né? Que eu não como os bombons dele, que eu não tô doida de todo dia comer bombom. E ele estava chegando na porta e eu ia saindo lá para o jardim para fotografar as bonecas, porque isso vai ser documentado, né? Aí eu falei assim, ô fulano, não vou repetir o nome dele, né? Ô fulano, eu vou trocar o nome. Ô seu Francisco, vem cá, pega essa boneca aqui. Aí ele pegou uma boneca de um lado, outra do outro, e eu falei assim, fala assim, ó, vovô já ama. Eu nunca pensei que eu fosse rolar de rir com aqueles velhinhos, gente. Aí ele pegou e falou, e eu filmei ele, vovô já ama. Gente, eu ri tanto que as lágrimas desciam. Eu falava, gente, que trabalho delicioso, que trabalho gostoso. Aí eles não dão conta, elas não dão conta de me ajudar a costurar as bonequinhas, mas elas dão conta de fazer os nozinhos do tecidinho para colocar no cabelinho da boneca. Aí eu chego lá com a minha bacia de retalhinho já cortado. Olha aqui, faz favor. Dá um nó nesses retalhinhos aqui para eu fazer minhas bonecas, que eu não sou obrigada, eu não sou escrava de vocês para fazer boneca sozinho, não. E o sorriso abre. Aí eles falam, isso aqui para mim é uma terapia. Aí daqui a pouco, cadê a moça da boneca? Onde é que é a sala dela? Tá aqui os retalhinhos. E eles fazem assim, com muito prazer. E o gostoso é quando eu vou embora. Vai com Deus, você vem amanhã? Vai com Deus, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, minha filha. Eu falo, gente, eu tô crescendo demais nesse lugar. E um dia eu falei assim, Deus me livre de trabalhar com idoso. Nunca na minha vida. E Deus me coloca onde trabalhar com idoso para que eu possa aprender um pouco mais. Semana passada nós tivemos uma reunião onde eu tive que me posicionar e botar ali... e antes eu esquecia os termos técnicos, eu comia as bolas, era para eu chegar, mostrar conhecimento, mas dava um apagão no meu cérebro e eu não conseguia argumentar. Semana passada eu tive o teste de fogo. Eu fui chamada para uma reunião para fazer discussão de casos, e aí era caso de anemia. Eu falei assim, então... Só que o idoso não produz ácido clorídrico, você sabe disso. Se não produz ácido clorídrico, não faz a conversão da B12. Se não faz conversão da B12, não tem como produzir hemoglobina. Não produz hemoglobina, não tem como carregar ferro. Falta zinco para esse idoso, falta magnésio? Falta zinco, mas aí tem como conseguir através das folhas verdes escuras. Eu falei, mas o Joãozinho com o Francisquinho não come folhas verdes escuras, então tem que suplementar.
Ah, a gente vai ver isso. Quem chegava e se impunha, e aí eu fui percebendo uma coisa também, eu fiquei astuta. Eu percebia que algumas pessoas se sobressaíam em cima do meu trabalho com mentiras, falava de um conhecimento que não era verdadeiro. Como eu não tinha segurança em mim, eu falava, ai, será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Mas agora, não, eu estou certa, eu estudei. Aí tinha, assim, a comparação do laboratório, né? O resultado do laboratório. Eu falei, eu não aceito esse resultado aqui. É uma margem de permissão muito grande. A minha margem de permissão é bem mais estreita. Ah, mas o resultado do laboratório tá certo. Não, eu não aceito. Não é isso que eu estudei. Vai aumentar essa margem, ficou sabendo? Fiquei sabendo que a B12 agora é assim, a vitamina B12, se ela tiver baixa no organismo, ela promove demência senil, ok? Os laboratórios para vender mais medicação, então diminuiu o percentual de B12 na corrente sanguínea. É permitido que seja 200 alguma coisa, onde tem que ser 700. A minha tolerância para os meus pacientes é 900 a 1000. Agora imaginou, tá 200. Eu peguei uma menina na ILPI que estava 200, a outra 175. Elas estavam sentindo muita dor nas articulações. Esquecendo muito. Então, vamos supor, eu chego no médico, eu apresento o meu exame, tá 200 e alguma coisa, ele vai dizer que ok, tá correto, e ele vai fazer uma prescrição para mim de um medicamento controlado. E o medicamento controlado o número, por isso quando chega aqui com depressão, eu tô esquecendo demais, tô com depressão. Primeiro, por isso que é sistêmico, gente. Primeiro pilar que eu olho é a saúde. Como está a sua vitamina B12? D. E assim a Lúcia, tô comendo demais. Passa um remédio, passa outro. A Lúcia já vai direto. Como está o emocional aí? Por isso que é sistêmico. E ela alcançou tudo isso como? Não só ela, né? Que foi no início da minha jornada também. Eu acho que nós duas crescemos juntos nesse posicionamento. Eu vou lá, eu aprendo, eu trago para ela. Eu faço live todos os sábados. Todos os sábados eu faço live na plataforma do TikTok. E lá eu faço live já com uma técnica de cura. E sempre estou fazendo live. E o que eu recebo de ataque de outros profissionais não é nenhum, nem dois, nem três. São muitos, 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 muitos. Agora imagina, uma pessoa vir atacar, né, com machismo, né, porque é o machismo, não conheço a técnica, tem o meu achismo, a minha verdade, eu acho no direito de, né, pisar no outro. E quem faz isso é gente arrogante. Cuidado, se vocês vão atacar técnica de outros, fica atento. E pega um profissional que não conhece o seu potencial, que não sabe se posicionar perante o seu potencial, que não sabe exatamente quem ele é. E assim, não adianta as pessoas querem milagre, milagre não existe. O resultado não vem de fora, ele vem de dentro. Você começa por você. E o primeiro ponto é o emocional. Ju, mas quando eu tenho que cuidar do meu emocional? Desde que você acordou vivo, não importa a idade. Já tô velha demais. Tá, Val? Velha. Quantos anos você começou, Lúcia? Você tinha quantos anos? Eu tinha Olha, eu revelando. 48. 48. 48 anos. Eu pego gente e falo assim, Ju, eu preciso me posicionar, eu preciso me destacar na minha profissão, eu preciso reconectar com a minha profissão, mas eu tô com 33 anos. Meu Deus. Não tem mais tempo. Não vou mais conseguir. É tanto que quando a Lúcia chegou até mim, ela tinha decretado a data dela morrer. Já era o ano que vem. Era pro ano que vem. Nossa, já, Lúcia? Já era pro ano que vem. Eu falei, com 60 eu quero estar subindo, eu não quero estar mais aqui não. Isso aqui chegou para mim. Lutei tanto e não consigo entrar na minha profissão. Aí outro dia saiu eu da ILPI, eu tinha feito umas 3 bonequinhas, né? Era um dia de domingo.
que é quando eu consigo ficar mais tranquila para fazer os vestidinhos, porque o corpinho eu faço aqui em casa, porque senão lá não dá tempo mesmo. Aí eu vinha vindo no ônibus, comecei a ouvir música, meditar, eu falei assim, meu Deus, me permita ficar muitos anos aqui, porque meu trabalho é maravilhoso. Outra coisa que eu me surpreendi também é que a minha mãe faleceu faz... Ninguém falece, né? Ela viajou. Porque ninguém morre. Morte não existe, para com isso. A gente ainda se trai falando dessa forma, né? Minha mãe mudou de plano faz 3 meses. Quando eu fiquei sabendo, não dava mais tempo de ir. Quando eu falei com o rapaz lá que está morando na nossa casa agora, ele que está morando lá para cuidar, né? Ele falou assim, Lúcia, eu vou te falar uma coisa. Você quer vir, você vem, mas... Ó, não precisa você vir atropelada não, porque eu tava pensando em pegar um avião até Maringá para poder dar tempo, né? Porque quando eu fiquei sabendo, 12 horas daqui pro Paraná, não dava. Eu tava no meu trabalho, tava lá em Parelheiros, até que eu chego aqui e vou pro terminal, não dava. Sem condição de pegar, né? O sepultamento dela. Aí ele falou assim, mas não se esforce tanto não, porque a sua mãe é cabeça dura, você conhece, né? Eu falei, sim. Ela falou, pediu para não avisar ninguém. Não queria ninguém no enterro dela. Aí eu falei, tá bom, vai ser respeitado. Ué, era o que ela queria, gente. Não tô falando com ironia, mas era o que ela queria. Aí, eu não sou adepta de igreja, né? Muito menos de igreja católica. Eu acho cansativo e tal. Aí eu pensei, mas ela gostava e eu tenho que ir sim na missa de 7º dia dela. Mandei celebrar a missa e fui lá 10 horas da manhã na missa dela. Aí, como que eu lidei com tudo isso? Eu não comento, assim, o que houve de negativo, as tomadas de decisões que ela teve em relação a mim, o quanto ela machucou. Eu procuro não lembrar disso. E quando vem os pensamentos, show pensamento, tchau pensamento, né? Porque eu aprendi que do lado de lá, ela livre do corpo físico dela, ela vai sentir as minhas emoções, as emoções que eu emano, que eu mando daqui da Terra, com muito mais energia, com muito mais força. Então, o que eu fiquei pensando? Ela já teve uma vida difícil, lá vai eu ainda transformar a vida dela em mais dificuldade, mais amargura, onde quer que ela esteja. Quando vem os pensamentos, onde será que a minha mãe está? Eu penso assim, só tem que estar bem, porque para dar conta de mim tem que estar bem, né? Para me pôr na terra, para criar sozinha, 2 filhos, tem que estar bem, né? Então eu procuro pensar no uniforme limpo, cheiroso, nos livros sempre novinhos, porque os outros iam com livros usados, a filha dela jamais. Os outros iam com uniforme de qualquer jeito. A filha dela jamais, né? E aí tem coisas assim que eu lembro, mas isso não me pesa mais não, que eu chegava com as lições de datilografia, era datilografia na época, e eu falava, ó mãe, ó, fiz direitinho. Isso aqui, você não viu isso aqui não? Isso aqui que você errou. Só que hoje eu sou muito bem vista na empresa, porque eu sou detalhista. Eu olho e falo assim, não, isso aqui dá para melhorar, e melhorar, e melhorar, e melhorar. Outra coisa que ela me deixou como herança é não faltar no trabalho. Ela era muito trabalhadeira, muito trabalhadeira. E assim, com os relacionamentos, eu agora consigo cumprir essas lições melhor do que ela, mas ela era difícil de relacionamento nas empresas. Por isso ela era dispensada, mas assim, era uma profissional de excelência, mas ninguém aguentava, velho. A velha era difícil demais. Por qualquer coisa, o trabalho em grupo não dava certo. Ela brigava, ela encrencava, ela pedia as contas, ela ia embora, ela tinha estupim curto. Bom, nem estupim ela tinha, né? Mas com isso dela ser assim, briguenta, ela me ensinou também a não deixar pisar na minha goela. Como assim? Vai me pisar? Vai me fazer de capacho? Também teve essa parte legal. Só que ela exagerou, precisava dosar isso, né? E
É isso que eu ia falar. Quando vem um jajeiro com dor, eu nunca me sinto boa o suficiente porque nunca tá bom. Então, eu não me sinto um excelente profissional. São esses profissionais que estão aí com, a gente fala, né, como se diz, com um monte de certificado guardado na gaveta, está esperando ficar bom para exercer a profissão. E nunca tá bom o suficiente. Pode perceber que lá na infância houve uma cobrança em Essa excesso. A outra parte também aqui da luz de posicionamento. Nossa, posicionou tanto que em vez de eu pegar aquilo como força, eu pegava como dor. Quando eu aprendi a equilibrar e tirar aquilo que é o peso da mamãe, que é a visão da mamãe, eu aprendi a posicionar de uma forma mais suave, sem deixar que o outro, esse grande outro, tenha um peso sobre mim. Nós colocamos no outro, muitas vezes, um peso do julgamento, do que o outro vai dizer, do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, o que mamãe trouxe. Todo mundo pode ir com roupinha, né? Os uniformes usados e livro usado. A minha filha, não. E aí tem a frase. Porque ninguém, o outro, não vai falar dos meus filhos. Porque eu sou mãe solteira e meus filhos estão mal vestidos na escola. E tem muita gente hoje que ainda dá esse peso para o outro. Foi o desafio da Lúcia, aprender a se posicionar de forma correta. Não é não, sim é sim. Mapa não é território. A sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. É aquilo, eu estudei para isso, então eu sei. Eu não sei, vou procurar saber. Se não é a minha área, como ela fala, emocional, procura ajuda porque não é a minha área. exatamente. Quando chega para mim, que eu percebo, dou uma olhada ali, percebo que eu consigo perceber quando tem a baixa energia, a falta de vitalidade, se está de fato só no emocional ou se tem suplementação. Eu falei, então, eu preciso que você procure um nutricionista. De preferência, a doutora Lúcia, porque a Lúcia me manda todo um relatório. E através do relatório que ela me manda, eu consigo buscar o que está por trás no emocional. Por que está faltando açúcar? Por que tem açúcar em excesso? Por que tem óleo em excesso do colesterol? Por que tem de menos? Porque o rim está com enzimas. As falas difíceis dela, a gente faz. Vai direto no final. Porque o meu fígado está com bastante enzima, porque eu estou com estresse exagerado. Nem sempre estresse em alta, o cortisol meu está alto demais. Por qual motivo o meu cortisol está alto? O que eu preciso estar olhando? O que eu preciso estar vendo ali? Às vezes emagrecer é ficar com fome? Não, às vezes não é. Tem muito mais coisas. Às vezes o problema emocional está só no emocional? Não, não está só no emocional. Essa é de estresse, eu sou muito estressada porque eu trabalho demais. Não, não é. Tem algo por trás de tudo isso. Ju, eu tenho fibromialgia, eu sinto muita dor. Você pode viver de forma mais leve. Trabalhando emocional, alimentação e a suplementação correta. Então, por isso que é um trabalho sistêmico. E aí, quando eu falei para a Lúcia, Lúcia, o seu trabalho é sistêmico, corpo, mente e alma. Precisa estar os três em equilíbrio para ter um resultado. E não é o que o outro vive. Eu aprendo a me posicionar. Assim, eu tenho na minha profissão os resultados daquilo que eu faço. É importante que eu olhe o resultado. A minha mãe, ai, tá. Minha mãe estava praticamente na cadeira de roda. Meu pai com as mãos tudo entrevado, e ele só reclama, reclama, reclama. Minha mãe não tem força para nada. Minha mãe estava doente. Passaram uma dieta maluca. Voltou a fazer dieta maluca. Tem que mandar para você de novo. Para minha mãe, a minha mãe estava desmaiando à toa. Ela conversou com a Lúcia. Minha mãe só está andando de cavalo hoje. Meu pai nunca mais sentiu dor nas articulações. Foi comentar a Lúcia, o povo estava tudo anêmico lá. E olha que criada no sítio com leite de vaca. E aí, assim, e ela é teimosa. A Lúcia falou para ela, não toma o leite da vaca, não toma. Durante no Paraná, hospital, agora, ai, porque a doutora Lúcia falou, não toma. O leite todo Se eu não gorduroso, posso, o não tem colesterol estava lá como. em cima. Tem que tomar um leite desnatado, gente. Ou pelo menos o semi, né? O semi desnatado. Outra coisa que acontecia muito, que eu ficava uma fera, e agora eu sei como lidar com isso, a minha mãe sempre foi muito mandona. E eu não suporto que mandem em mim. E trabalhando em equipe, sempre tem um ou outro que, né,
inventa de... eu digo que é pouco índiozinho para muito cacique. E hoje, quando isso acontece, de eu perceber que quem não é meu chefe, meu superior, quer mandar em mim, eu tiro de letra. Ou então fala assim para mim, eu não sei se você sabe, mas determinado alimento tem isso, isso e isso. Eu falo, jura? Ai, que bacana! Isso é legal, hein? E saio tirando de boa, porque hoje eu não preciso dizer, eu sei porque eu sou nutricionista, eu não preciso disso, eu já sei quem sou. Tá comprovado pelo cardápio, pela alimentação, pela saúde dos idosos. Os resultados, né? Os resultados é o maior gráfico. Pelos resultados. E falar nisso, outro dia eu precisei dar um suporte para a Denise, né? A Denise disse que uma amiga nutricionista começou a falar do trabalho dela e falou assim, se você quiser, eu te dou uma mentoria e você vai triplicar os seus clientes. E a Denise é muito boa no que faz, ela só é insegura, ela precisa fazer terapia, mas a danada é cabeça dura, né? Ela tem tanto problema emocional. Mas, Denise, me diz uma coisa, ela trabalha por conta? Não, ela trabalha numa clínica. O carro dela é um carro importado? Não, é um carro comum. Eu falei assim, então essa não me serve como parâmetro. Porque o que ela diz não me interessa. É o que eu estou vendo, é o resultado dela. Se eu não estou vendo o resultado, Denise, então isso você não deveria nem estar ouvindo. Ela falou, Lúcia, eu gostei disso. Quem é que está falando para você? Os resultados. Quem é que está falando para mim? Por isso que eu falo, quer conhecer meu processo terapêutico, tudo que eu faço, vai na caixinha que tem no próprio Insta aqui, ou pergunte para os meus clientes. Tá, Lúcia, aqui, ó. Uma profissional, Ju, mas você só traz, né? Só fala das pessoas com dores emocionais. Tá aqui uma profissional que não se achava profissional, se destacou na profissão, vive de forma leve com o que ela faz, reconectou com o propósito, reconectou com a missão. Eu falo que a nossa missão é uma, nosso propósito é outra. A nossa missão é aquilo que Deus me colocou aqui na Terra para fazer. O meu propósito é como eu vou reconectar isso com a minha missão. Aí eu vou fazer aquilo que eu mais amo de forma leve. Exatamente. Que é o que ela faz hoje. Ela vive hoje. Lúcia, nós tem 10 minutos, só é uma hora. 10 minutos aqui para a gente terminar. Quer deixar aí algumas considerações finais para a turminha que está aqui, que quer aprender a se posicionar, que tem que olhar para o emocional, entender de onde vem a origem da dor e, assim, curar aí as dores emocionais. Sim, sim. A palavra final que eu deixo é a mesma palavra que eu iniciei lá em 2017, é gratidão. Por quê? Não tem coisa melhor do mundo do que o sabor de morango que tem o perdão. Não tem. Tanto que, para ganhar dinheiro, porque sem o perdão você não ganha dinheiro. Você não tem sucesso na carreira. Você não atrai clientes. Outra coisa que acontecia também é que eu tinha energias muito pesadas, né? A pessoa, quando ela tem energias pesadas, se eu estiver errada, a Ju me corrige, mas assim, as pessoas não conseguem se aproximar. E se as pessoas se aproximam, não ficam, porque a pessoa, assim, ela pode até abrir um sorriso, mas a energia que ela emana é pesada, e era a energia que eu emanava. Aí depois... É o que está dentro, né? As minhas angústias, as minhas raivas, os meus rancores, as minhas tristezas, desilusões, tudo isso torna de uma vibração não tão positiva. Sim, e atrair também trabalho e dinheiro fica muito difícil. Agora, eu tô com eu folgava na quarta-feira. Eu tô com um trabalho já lá em São Miguel que aumentou bem a renda, mas bem mesmo. Não tenho problema com cartão, até porque eu sou controlada também, né? Já estou pensando já vou conseguir guardar dinheiro para comprar a minha casa. Tem uma história
dessa casa. Não Pena dá que não para dá tempo de a contar. gente Ah, é contar, hein? verdade, não dá tempo de contar. Então, hoje eu falo assim, ai gente, que delícia ter dinheiro. Fui no Boticário essa semana e comprei uns cremes assim para minha cutis. Ah, que delícia! Como é bom ter dinheiro, porque tem uma diferença muito grande do Nivea para o creme do Boticário. Outra coisa que é uma delícia, assim, não ter medo de conversar com médico, com enfermeiras, com pessoas assim que têm conhecimento. Ué, eu sou uma doutora também, eu tenho conhecimento também. Então, é assim, o médico sabe a parte dele. Eu sei a minha parte. Junta todo mundo, faz um trabalho bacana. É isso. Para isso que a gente está aqui. E para finalizar, gratidão, mãe, por tudo, pelo sobrenome maravilhoso que eu adoro meu sobrenome. Outro dia eu estava olhando a minha cara no espelho, eu já fiz alguns procedimentos estéticos. Aí eu estava conversando aqui com o espelho, eu falei, mãe, eu tô cada vez a tua cara, mas eu estou me achando linda. Cara da minha mãe. Fisionomia da minha, é assim, da minha mãe e da minha avó, os traços da minha mãe. Eu falei, ai, que delícia. E o jeito de lidar com a vida também, né? Parecidíssimo com ela. E hoje isso é motivo de orgulho para mim. Muito orgulho. E finalizando por aqui, gente, deixando para você, se você não tem o resultado que você quer no seu profissional, precisa de posicionamento. O que está faltando para você se posicionar é curar suas dores emocional. E aqui a gente vai deixar gravado, né, para quem chegou depois, aqui a doutora Nutri falando aqui sobre toda a conquista que ela, algumas, né, Tem. que ela teve ao longo da jornada, quem era ela em 2016, 2017 e quem ela se tornou agora em 2024. É só o começo, porque agora sim, está livre para ter dinheiro, está livre para ter o carro, está livre para ter sua própria casa. O céu é o limite. Então, vamos curar aí as dores emocionais. Gratidão a todos vocês, gratidão Nutri. Depois a gente vai ter mais uma live aqui falando sobre nutrição emocional. Então, fica ligadinha. Acho que vai ter mais uma convidada para isso. Eu acho que vai, mas uma Nutri. É mais uma Nutri aqui, tá? Para trazer para vocês esse conhecimento. E quem quer, de fato, busca conhecimento e se transforma, tá bom? Beijão para vocês. Beijo. Gratidão. E que o negócio já está pedindo para encerrar, Parar de tá? Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Espera lá, deixa eu só. Agora a pessoa